galerinha, estamos de volta para mais uma aula de ciências. Mas antes de tudo, né, livro, caneta e caderno na mão para mais uma aula cheia de curiosidades para você. Chegamos na unidade 2, matéria e energia. Bom, nessa unidade você faz um pouco, convida na verdade a gente a fazer uma reflexão sobre o que é matéria, o que é energia, o que é isso que nós vamos ver nessa aula. Bom, a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar, o mesmo que volume, tá? Ela ocupa um lugar no espaço e também ela apresenta peso, que é o produto da massa e a gravidade, ou seja, você multiplica o valor da massa, o quilograma, pela força gravitacional da Terra. Isto é matéria. Alguns exemplos de matéria que nós temos pode ser uma árvore, uma bactéria, um vírus, o próprio ar e a gente mesmo, né? Tantas coisas podem ser exemplos de matéria. Basta ocupar um lugar no espaço e ter um peso. Então, aqui alguns exemplos, vocês podem ver. Ah, por que o ar que é transparente, né? A gente não enxerga, é matéria? Ora, quando você inspira o ar, ele entra no seu pulmão e ocupa o espaço. Quando um balão de ar é cheio, ele ocupa espaço o ar dentro dele. Então, por isso é considerado matéria. Falta outra coisa, né? Energia. O que é energia? Lembra até o tema, né, lá do nosso começo da aula, com essa plaquinha aqui de eletricidade, que inclusive tem a ver com o nosso assunto. Mas o que é energia? Bom, energia é uma força que é capaz de produzir ação ou movimento. Ou seja, por exemplo, a luz. A luz é uma energia luminosa, certo? Ela produz alguma ação, ela clareia, certo? A pressão também é uma energia, né, chamada de energia pressórica. O som, ele é uma energia, tanto é que quando você escuta música alto, né, vibra o celular, vibra a caixa de som, porque ela promove o movimento. Fogo, que é uma energia térmica e tem a luz também. Eletricidade, que vai ser o foco da nossa aula. Calor, raio-x também é energia. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a diferença básica entre matéria e energia. E quando a gente fala dessas duas coisas, tem a ver com o assunto da aula de hoje, que é o capítulo 7, eletrostática. Página 102, né? Dentro dessa aula nós vamos ver 4 coisas. A primeira, a história e a eletricidade. Depois passaremos por modelos de átomos, modelos atômicos, a eletrização e finalizando com chave de ouro os eletroscópios. Mas o que são essas coisas? A gente vai ver agora o que elas têm associação com essa eletrostática. Antes de tudo, é importante a gente entender que a eletricidade tem uma história por trás dela. Por que tem uma história por trás dela? Na verdade, são 6 histórias básicas que a eletricidade tem a ver. A primeira história vem lá do tempo da mitologia, em que acreditava-se que a tempestade, os raios, eram castigos de seres divinos. Eram umas formas de castigar a humanidade. Depois a gente tem uma história envolvendo a eletricidade com Tales de Mileto, um cientista que tem, aliás, Tales de Mileto, na verdade, ele era um filósofo e matemático, né? E ele estudava as propriedades elétricas do âmbar, né? O âmbar tem algumas características, né, de condução, eletricidade, etc. Lembra muito o Jurassic Park, né? Não sei se vocês já assistiram. O Jurassic Park tem um mosquitinho preservado dentro do âmbar. Mas o âmbar na verdade, uma seiva que conserva o ser vivo dentro dela. Depois nós temos os átomos como uma unidade básica da matéria. É bem comum esse desenho aqui do átomo, tá? Também temos algumas coisas relacionadas a condutores isolantes, né? O que conduz melhor eletricidade, o que isola melhor eletricidade. Também tem um pouco de história aí também na eletricidade dos músculos, como os músculos se movimentam, né, baseados em impulsos elétricos, né, que os neurônios conduzem. E, por fim, os modelos atômicos. Então, por trás da eletricidade existem muitas histórias, muitas histórias. Dentre os cientistas que se destacaram para os estudos de eletricidade, nós temos William Gilbert,
que viveu aí entre 1544 e 1603. William Gilbert tem um tópico especial para vocês na página 105. Ele fala sobre alguns conceitos de eletricidade, tá? Inclusive ele fazia experimentos com magnetismo também. Otto von Guericke também é um outro cientista famoso. Stephen Gray, Charles Dufray, Peter van Musschenbroek. Vou ver que os nomes são esquisitos porque eles não são brasileiros, né? Mas o que eu tenho a falar sobre eles é que eles têm esse destaque, sim, para o estudo de eletricidade. No caso do Otto, né, o Otto ele já fez um equipamento para estudar algumas propriedades de materiais. Inclusive no livro de vocês aparece um desenho do experimento dele. O Stephen Gray ele tem um estudo baseado na condução de eletricidade por fios, certo? E aí vem o nome condutores e isolantes. Do Fry, ele já vocês vão encontrar na página 106 também, estudos sobre as propriedades elétricas de vários materiais, né? E aí ele percebeu realmente que o fio de algodão, por exemplo, ele era isolante, né? E quando ele era molhado, ele virava um condutor. E aí vem a história da água como um condutor. No caso do Peter Musschenbroek, ele já traz um experimento baseado de uma eletricidade, um condutor, né? Ele faz um experimento, ele cria uma máquina que faz faíscas e choques, que tem lá na página 107. Além deles, tem mais 4, né? 4 outros cientistas importantes para a história da eletricidade. O primeiro é o Jean-Antoine Nollet. Jean-Antoine Nollet, ele traz para a gente alguns estudos sobre fenômenos elétricos, a direção oposta da corrente elétrica, tanto é que a gente vai estudar a corrente elétrica no próximo capítulo. Benjamin Franklin, que é um dos mais famosos, né? Que explica a eletrização por acúmulo de quantidade elétrica, de condução elétrica. E Von Haller e Galvani também encerram esse ciclo, né? No caso de Galvani, ele traz a bioeletricidade, né? Até produz uma pilha voltaica, é bem interessante isso. Sobre esses estudos, tá? Então, só pra gente ter uma ideia, que tiveram vários cientistas que estão envolvidos com isso, e graças a eles a gente tem muitos conhecimentos na atualidade sobre eletricidade. Eu vou deixar para vocês, antes de entrar na parte 2 do vídeo, uma atividade bem importante, porque como o livro tem bastante texto sobre cientistas, para organizar esse pensamento, você vai fazer uma pesquisa, né, sobre uma descoberta, um experimento de eletricidade de cada um desses cientistas que a gente viu. No total, são 9, né? Simplesmente você vai fazer uma tabela. De um lado vai colocar o cientista. Por exemplo, aí, Luigi Galvani, ele descobriu a chamada eletricidade animal. Foi a descoberta dele. Ou você pode colocar o experimento. Benjamin Franklin, os raios são fenômenos naturais elétricos, né? Então, tudo isso pode ser usado de exemplo na tabelinha de vocês que vai ter na sua atividade. Beleza? Espero vocês na parte 2 do vídeo.